Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Minato Consulting e hoje nós começamos em definitivo a nossa série de geopolítica. O objetivo vão ser, contando com este episódio, 19 episódios, 11 países, 8 assuntos e o objetivo é trazer a cada 30 a 35 minutos em média uma visão mais panorâmica, mas uma visão bem fundamentada do que vem a ser a geopolítica. Mercados, economia, política, para poder fazer a base de um entendimento para que a gente possa, num segundo momento, começar a falar de offshore. Sem aquela coisa de compra esse investimento, faz aquela operação que vai te dar tanto de expectativa de retorno. Não, isso é errado. Isso está te colocando simplesmente você como um consumidor de um produto. O importante é você entender qual que é a estratégia que o produto tem dentro de um contexto geopolítico muito maior. Por que que um produto que você compra no mercado offshore pode ir muito bem durante um certo momento e de repente ele perder totalmente a mão? Porque a empresa está ruim? Muitas vezes não. Muitas vezes é uma campanha eleitoral, é uma mudança de ordem política, tributária, que você não tem nem ideia que está acontecendo. Então, quando a gente começou esse projeto de fazer alguns materiais de geopolítica, era muito mais para te capacitar, não em termos de olha quantos produtos tem de interessante no mercado, ou olha como esse produto rende bem, mas capacitar você, principalmente você, cliente da Minato Consulting, mas capacitar a qualquer pessoa que nos assista a entender melhor como que a geopolítica impacta nos teus investimentos, seja no mercado offshore, seja no mercado onshore, no mercado local. Então, começando já a apresentar para vocês, que cabe também uma questão importante. Eu sempre brinco com alguns clientes que nós temos uma linha do tempo agora que ela é básica. Ela divide o AC do DC, o antes Covid do depois Covid, do pós-Covid. Por que isso? Porque, como analista, eu consumo milhares de páginas por ano de material. E tudo que eu li de novembro, do começo de novembro do ano passado até o final de janeiro desse ano, foi aí para mais de 1.600 páginas de material, cenário, perspectivas, análise de gestor, análise de investimento, geopolítica, economia internacional. Eu te diria que pelo menos 75% desse material é lixo. Eu joguei material físico no lixo, eu deletei arquivos no computador, porque não tem validade mais. Tirando os aspectos de ordem geopolítica, que a gente vai discutir daqui a pouco, são aspectos de ordem econômica que se perdem em termos de sentido. Por que se perdem em termos de sentido? Porque, basicamente, o pós-Covid, o fator Covid, muda o behavior, muda a forma como as pessoas passam a consumir. Essa pessoa consome agora mais por internet ou ela volta na loja física? Ela volta a almoçar no shopping na hora do almoço ou ela come comida em casa porque ela está trabalhando em casa? Ela trabalha em casa todos os dias, só meio período, ela volta para a estação de trabalho dela na empresa. A empresa ainda existe? A empresa está no mesmo lugar ou ela diminuiu também o tamanho da plataforma da laje, da plataforma que ela tinha de empresa, porque ela perdeu funcionário, seja porque ela demitiu, seja porque ela está fazendo home office parcial ou total, ou a empresa não existe porque ela faliu. Então, o behavior de consumo no mundo, não é uma questão de Brasil, no mundo, esse behavior muda. E a partir do momento que esse behavior inteiro passa por uma transformação, as expectativas dos empresários, das economias, dos governos, é colocado em xeque. Então isso é bem interessante em termos de geopolítica, porque a Covid ela veio numa velocidade muito forte, ela veio numa agressividade tamanha, que gerou dois choques, o choque da oferta e o choque da demanda ao mesmo tempo, e ela cria uma incerteza vinda de protocolo de saúde que não se tinha em outras crises. Então, é uma questão muito nova para se analisar, o que faz com que muitos
materiais que foram apresentados recentemente, escritos e bem escritos, percam sentido. E aqui que eu convido vocês a entenderem um pouco isso, porque chega a ser até basicamente uma provocação, porque é o exemplo típico de como que as interações acontecem, tá? A geopolítica, ela analisa desde a geografia, da geografia social, da história, ciências sociais, economia, teorias políticas, tem ciclos geopolíticos que são ascendentes e ciclos geopolíticos descendentes, você tem ciclos econômicos e ciclos políticos que se interferem. Então é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês olharem com atenção esses ciclos geopolíticos, eles podem ser às vezes positivos, às vezes negativos, só que eles basicamente são compostos também por ciclos políticos, que também são compostos por ciclos econômicos. Muitas vezes eu tenho ciclos econômicos que transcendem administrações de ordem política. Muitas vezes eu tenho ciclos políticos onde numa administração a pessoa pega o país rodando e acaba com a economia. Em outras, eu tenho políticos que pegam a economia em frangalhos e recuperam essa economia e saem do ciclo político. E como é que as várias cadeiras analisam? O mercado analisa os ciclos econômicos. Os economistas, em boa parte, também analisam os ciclos de ordem política para explicar o econômico. Só que os dois estão dentro de um contexto de ciclo geopolítico, internacional, em bloco, de um bloco de países, enfim. E eu tenho isso, um organismo vivo que vai tomando forma ao longo do tempo. Então é importante que a gente tenha essa quebra de desenhos, porque aí me permite fazer uma provocação que eu gosto bastante. Observa o que vai acontecer nesse slide. É um exemplo típico de que eu chamo de idas e vindas na política e na economia. Aqui eu estou pegando nos últimos exatos 50 anos de governo, desde Richard Nixon, republicano, a Donald Trump, republicano, as inversões da economia americana entre democratas e republicanos em 50 anos. E vocês podem ver uma coisa bem interessante. Eu tenho muito mais pontos de atrito em vermelho, de crises locais, geopolíticas, crises econômicas, crises políticas internas, do que pontos em verde. Ou em cinza, que é muito mais a questão social, mas o ponto em verde, que são progressos que eu fiz em ciclos de geopolítica. Embora os ciclos de progresso de geopolítica sejam mais longos e mais duradouros ao longo do tempo, eu tenho uma infinidade de pequenos problemas acontecendo em trocas de movimentos políticos. E trocas de movimentos políticos que me desdobram em crises econômicas, sejam internas, sejam externas. E que isso também desemboca em crises sociais. Mas isso é só uma provocação do que vem pela frente nos próximos slides, tá? Vamos começar falando, então, do eixo do Atlântico. Queria entrar um pouquinho com vocês, então, pessoal, numa visão mais contextual, histórica. A globalização ela ocorreu, sim, após a Segunda Guerra Mundial, foi liderada, lógico, pela América, que é o país que mais saiu vitorioso da Segunda Guerra, e todo o plano Colombo na Ásia, plano Marshall na Europa, de reconstrução de algumas nações, propiciou aí que várias corporações multinacionais se beneficiassem de um status de quase ator político, porque as corporações representavam o poder das nações desenvolvidas, o interesse de investimento de longo prazo, a capacidade de qualificar a mão de obra desses países, a partir dessa mão de obra mais qualificada, da absorção dessa mão de obra, gerar renda, essa renda gerar consumo, a partir desse consumo eu ter uma alavancagem da minha produção e a partir dali uma própria expansão do PIB. Isso tudo atuava junto a nações que estavam em surgimento, como no caso da Ásia, em reconstrução, como no caso do Japão e boa parte da Europa, ou em nações em transformação, como na América Latina, que saíam do seu modelo
mais agrário e iam com o modelo industrial, ou já tinham algum modelo industrial em certa medida e começavam a avançar na melhoria desse modelo industrial. E aí, olhando basicamente para multinacionais, tá? Elas eram basicamente o benchmark a ser seguido, sejam por empresas locais que queriam ter expressão externa um dia, sejam como benchmarks, porque essas empresas elas participavam como eu disse, professor, quase que um ator quase político, muitas vezes envolvidas em projetos estratégicos de infraestrutura desses países, o que davam a elas a condição de sustentar os regimes políticos que existiam na época. Por quê? Porque muitas vezes, a depender do projeto que elas atuavam, da área que elas atuavam e do projeto dessas nações, sem essas empresas multinacionais, alguns regimes políticos não teriam existido, ou teriam tido uma vida muito curta, ou teriam demandado um prazo muito maior para atingir a sua meta. Então, eram empresas que não só produziam algo básico e pagando ao funcionário e qualificando esse funcionário, mas eram empresas envolvidas em projetos estratégicos para suportar a continuidade de alguns regimes que tentavam, nesse momento, se perpetuar. Lembra que a gente está numa época, basicamente, de Guerra Fria. E entre os anos 50 e o final dos anos 80, essas corporações multinacionais que começavam a concentrar os seus negócios na retomada do eixo do Atlântico, era primordial essa divisão, vamos assim colocar, de atividade. Se a gente for olhar um pouquinho o eixo do Atlântico, eu tinha algum comércio, sim, com Israel, que era um emergente, tinha, sim, com a Arábia Saudita, que era um ponto estratégico próximo à Rússia, com petróleo, uma região tensa, mas importante para ter como aliado. Tinha, sim, um comércio com o Japão, que também, estrategicamente, era um aliado que, da década dos anos 50 até os anos 80, serviu de base de apoio para o exército americano em guerras no Vietnã, guerra na Coreia. Enfim, eu tinha economias ricas acontecendo. Só que o grande foco era o eixo do Atlântico, Estados Unidos e Europa Ocidental. Acontece que isso começou a tomar uma outra forma no começo dos anos 70. E aí vai uma provocação que eu gosto bastante, porque quem deu início à abertura dos Estados Unidos na China foi a administração do republicano Richard Nixon. Quando eu falo do Nixon, você deve se lembrar daquele filme do Dustin Hoffman, que era o repórter do Washington Post, que começou a investigar as denúncias do Watergate e que levou, no fim, a deposição, a renúncia do Nixon. Se você não lembra que é o Dustin Hoffman, é o mesmo que fez o Tutsi, que tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi. Mas, voltando, a administração Nixon, através do trabalho com o Kissinger, que na época era o conselheiro de segurança nacional, e que depois veio a ser, inclusive, secretário de Estado, perdão, o Nixon, ele entendia que a guerra do Vietnã era uma guerra que não teria uma vitória forte, rápida e fácil dos Estados Unidos. O Vietnã era, na época, uma trituradora de cadáveres, porque produzia de 400 a 500 soldados americanos mortos por semana, e isso já estava revoltando e tirando a popularidade de qualquer presidente, qualquer estadista em relação à população. E ele, ao mesmo tempo que trabalhou com o Nixon, acordos para a saída do Vietnã, ele, ignorando totalmente a relação de China com a União Soviética, começou a trabalhar a possibilidade de se aproximar da China. E aí, em 72, ainda sobre a gestão do Mao Tse-tung chama Richard Nixon para conhecer a China e, a partir dali, saem os primeiros acordos com China. E foi a partir dessa visita da China, em 72, que o próprio Leonid Brezhnev, que era o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista, na época da antiga União Soviética, ele também convida o Nixon para uma reunião de cúpula. E a partir dessa reunião de cúpula na Rússia, é que se encontrou os primeiros pontos para sair o primeiro acordo
real, significativo com os Estados Unidos em termos de comércio, e o primeiro acordo de controle de armas atômicas, o que, na própria palavra do Brezhnev, seria o início de uma coexistência pacífica. Tá? E próximo dessa época, já metade dos anos 70, o Japão ele já estava reconstruído do pós-guerra. Ele precisava expandir a produção industrial que ele tinha. Só que para isso ele precisava buscar outros países ainda em desenvolvimento que fosse uma região que tivesse mão de obra barata, que tivesse uma mão de obra farta, uma capacidade robusta de atendimento de cadeia de suprimento para eles e que tivesse uma população, em termos de consumo, ainda muito pequena. Por quê? Porque seria, então, um ponto de produção para exportação. Seria usado, então, como uma plataforma de exportação. E, basicamente, o que mais chamava a atenção das empresas japonesas seria países que tivessem simplicidade fiscal e que tivessem segurança jurídica para começar a instalar suas empresas naquela região. E aí, a escolha que o Japão fez foi por Hong Kong, que ainda era sob regime do Reino Unido, Coreia do Sul, que buscava basicamente alternativas de crescer economicamente para se distanciar da Coreia do Norte, Taiwan e Singapura, que buscavam um distanciamento da China e da Rússia. E isso começou a gerar um retorno médio, um dividend yield melhor para o investidor japonês sobre as empresas japonesas. Isso começou, essa alternativa de expandir para o Sudeste Asiático, começou a tornar as empresas japonesas, em termos de dividendos, mais interessantes do que algumas empresas americanas na época. E quando você tem a queda da ex-União Soviética e a abertura do leste europeu, você tem aí o início dos anos 90. E essa implosão da antiga União Soviética, ela criou a condição de oportunidade para entrar para dentro do leste europeu, vendendo produtos, vendendo serviços, e isso para as empresas, tanto americanas quanto para as empresas europeias, foi o start mais representativo para que esses países também começassem a olhar, não só agora para os tigres asiáticos, que eram justamente Hong Kong, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, mas também olhar novamente então para Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, que eram países que tinham mais ou menos essa mesma configuração e que permitiriam aí a essas empresas praticar novos modelos de produção, Kanban, just-in-time, reengenharia, e para o border dessas empresas era a oportunidade de se produzir com um custo menor, um volume maior de produção, um aumento de vendas para a região, mas principalmente para a Europa e principalmente agora para dentro desse leste europeu que passaria a ser um mercado consumidor a ser conquistado, e esse aumento de receita se transformaria em aumento de dividendos para o investidor. Então, dessa forma, você começa a ter um deslocamento do eixo do Atlântico para dentro de um eixo que hoje se chama de eixo do Pacífico, que era o Sudeste Asiático. Né? E hoje, 35 anos depois, o que você tem é que mais de 50% do comércio global do planeta está no Sudeste Asiático. É produzido no Sudeste Asiático, praticamente 1/3 da produção global, e o Sudeste Asiático hoje representa, no mínimo, 1/4 do emprego global. Não é pouco. E isso foi conquistado basicamente em 3 décadas. O que eu queria passar para vocês, então, é um pouquinho, e aí é quase uma provocação de novo, a questão de contexto histórico. E talvez isso ajude a entender a situação que nós temos hoje. Porque em 97, a China volta a receber Hong Kong do Reino Unido. E na gestão do Jiang Zemin, a China começa a olhar Hong Kong como um tubo de ensaio.
Se a gente for comparar, como eu expliquei para vocês, as idas e vindas da política norte-americana em termos internos, de economia, de política interna e de política externa, a gente começa a ver um desenho muito diferente na China. A China, ela não constrói um indas e vindas. Não tem idas e vindas. Volto a reprisar. Tem escadas. Ela faz uma escada contínua e de plataforma longa. Quando, em 97, a China recebe Hong Kong novamente, a proposta era que fosse uma região administrativa especial. E aí, como o Jiang Zemin colocava, seria um país, dois sistemas. Ou seja, era um país autônomo. Autônomo em termos fiscais, tinha portos abertos, era, na época, já uma das principais polos, centros financeiros internacionais ao lado de Tóquio. Então, essa autonomia fez com que o Jiang Zemin olhasse para dentro de Hong Kong como um tubo de ensaio e tentasse, a partir dali, prever um pouco do que seria a China nos próximos 50 anos. Você vai falar, mas por que 50 anos? Porque em 2049 se comemora o centenário da Revolução Chinesa, da Revolução Comunista na China. E aí tem um ponto interessante, porque Jiang Zemin teria então na mão um draft do que deveria a China ser 50 anos à frente para comemorar esse ano de 2049. E a partir dali, ele começa algumas obras muito tímidas de infraestrutura, mas em 2003, o Hu Jintao ele é escolhido como sucessor natural de Jiang Zemin, através inclusive de uma votação quase que unânime do PC chinês. E além de concluir as primeiras obras ainda tímidas do Jiang Zemin, o Hu Jintao ele leva ao limite o plano de desenvolvimento estrutural da China. O Hu Jintao ele é tido, se a gente puder fazer uma comparação com o Brasil, como o JK chinês, populista, pragmático, e devido à experiência dele como engenheiro civil e depois como engenheiro hidráulico, ele tinha no discurso do Partido Chinês e para o discurso à população muito da experiência de hidráulica que, como engenheiro, ele mais atuou. Ele falava que ele seria o responsável por irrigar a riqueza da China para dentro da China e levá-la para fora do mundo, para todo mundo. Então, era um discurso nacionalista para o partido e era um discurso que colocava o operário chinês como peça fundamental para construir um novo desenho da China. Assim como o operário chinês, na antiguidade, fez a muralha para afastar o inimigo, dessa vez eles fariam as infraestruturas necessárias para trazer investimentos, crescer a China e mostrar o poder chinês ao mundo. E isso é muito interessante, porque foi justamente na administração do Hu Jintao que as principais obras de portos, aeroportos, estradas, saneamento, telecom, cidades, indústria de base aconteceu. As principais obras faraônicas foram na mão dele que foram desenvolvidas. E é interessante porque aqui cabe um ponto muito importante ao longo de todos os episódios. Essa modernização da China era o que faltava para que as empresas ocidentais, que já flertavam com o Sudeste Asiático como alternativas mais baratas de investimento e mão de obra, pudessem definitivamente olhar para dentro da China e falar, peraí, eles estão fazendo a infraestrutura logística que eu preciso. Eles estão dando a infraestrutura portuária, aeroportos, então todo o trabalho de campo que eles estão fazendo é o que me deixa mais confortável. E, naturalmente, essas empresas multinacionais começaram a fazer plantas maiores e mais modernas para dentro da China. Não que eu desmontasse a minha plataforma em Sudeste Asiático e transformasse ela em China, mas eu parava de investir, ou investiria menos em plataformas do Sudeste Asiático,
para investir em plataformas mais novas, mais amplas e tecnologicamente mais desenvolvidas do que as minhas plataformas do resto do Sudeste Asiático. Então, China passa a ser o ponto mais importante para empresas como Coreia do Sul, Japão, parte da Europa e Estados Unidos olharem com atenção. E aí entra um ponto muito interessante que eu tinha dito para vocês. Gerar mais crescimento e desenvolvimento econômico, gerar mais operações comerciais, não significa necessariamente gerar mais liberdade econômica, mais liberdade de expressão e mais democracia. Não no contexto ocidental. Então, o que a China faz é um programa de expansão do país, de repensar sua infraestrutura para atrair investimento estrangeiro, de longo prazo, estruturado, dando condições fiscais, condições trabalhistas para essas empresas entrarem no país. Não significa que ela esteja fazendo reformas em âmbito democrático. Não analise a China pelos olhos de um ocidental. Se você abrir a Constituição norte-americana, ela começa com nós, o povo. E parte de um princípio de que são pessoas em direção ao Estado. Na China, é o Estado provendo as pessoas. É um desenho totalmente diferente. Mas continuando, o que eu queria passar para vocês, então, é que enquanto em 2001, e aí um outro contexto histórico, enquanto em 2001 George Bush produzia a maior farra de gastos de uma administração em tempo de paz, aproveitando um cofre cheio, um cofre superavitário, deixado por Bill Clinton, um democrata, na gestão anterior, e ele passa a olhar a política interna, visando desregulamentar o sistema financeiro americano e flexibilizar a política fiscal. Externamente, depois do 11 de setembro, ele começa uma guerra no Afeganistão caçando Bin Laden. Então ele começa 2001 em paz, planos de flexibilidade fiscal, flexibilidade financeira, termina 2001 com o World Trade Center e começa 2002 com uma guerra. Quando você olha as consequências, a gente vai falar disso quando for falar dos Estados Unidos, as consequências e os desdobramentos disso. No governo Obama, o Obama, quando assume o governo, a administração dele, é muito mais voltada para gerar novamente emprego, recuperação de renda, regulamentar o mercado financeiro, fazer todo o controle de gastos que ele precisava fazer, só que ele não olha para a questão externa. Ele dá continuidade, sim, à guerra do Iraque, iniciada no governo Bush. Ele dá continuidade, sim, à guerra do Afeganistão, iniciada no governo Bush. Só que ele não interfere na relação de globalização que as empresas estão inseridas. Ele deixa que o mercado caminhe. E por que eu estou fazendo esse contexto? Porque em 2013, quando o Hu Jintao sai e entra em seu lugar Xi Jinping, você tem uma mudança nessa matriz chinesa. Como eu disse para vocês, o Hu Jintao era o JK. É o cara que colocava o boné, o capacete branco de obra, o roupão, macacão azul de obras e vai para o campo de obra. Vai bater foto com o operário, vai almoçar no refeitório com o operário. Ele se mistura com o capacete e com o macacão azul ao operário chinês. Ele faz parte do povo. Ele movimenta a sociedade em prol de uma construção infraestrutural. E ele vai absorvendo ondas de mão de obra vindas do interior para vários campos de produção que ele existia de infraestrutura. Hu Jintao, ele sai com uma série de obras ainda abertas na China, e quem assume, que é o Xi Jinping, assume com uma outra meta na sua administração, que era melhorar a integração do país.
E Xi Jinping, diferente do Hu Jintao, ele não é um cara populista e muito menos uma pessoa de campo. Ele é um tecnocrata. Então ele finaliza as obras do Hu Jintao e ele começa a acelerar a transformação da sociedade chinesa de uma nação rural, industrial, voltada para a exportação, para uma nação mais de consumo interno. Uma nação que gradativamente vem migrando do interior da China para a costa. E uma nação que precisa ser mais cosmopolita, que precisa ter um comércio, um mercado consumidor interno mais sólido e principalmente a parte de consumo de serviços. E como é que ele começa a desenvolver essa segunda parte dessa matriz? Com crédito. Então, muito operário que 20 anos antes veio, no começo desse modelo, ser operário no leste da China, ele aprendeu, ele constituiu família, ele teve filhos, ele cresceu, ele agora começa com acesso a mais crédito, a tomar crédito e a assumir o risco de empreendedorismo dentro da própria China. E monta a sua empresa e começa a absorver mãos de obra chinesas que ainda estão chegando dentro da administração Xi Jinping. E a prestar serviço, muitas vezes, para as próprias empresas que ele foi operário alguns anos antes. E os filhos desse chinês estão sendo exportados para a Austrália, para o Sudeste Asiático, para o Japão, para a Europa, para a Inglaterra e para os Estados Unidos para estudar em outras universidades. Porque agora ele começa a ter dinheiro, ele começa a ter renda, e ele exporta os seus filhos para universidades estrangeiras para que essas pessoas tenham oportunidade de estudar outras informações, outras técnicas, outros conhecimentos. E a partir dali, buscar experiência profissional em empresas nesses países, para que em um segundo, terceiro momento, a experiência acadêmica e a experiência profissional retorne para a China, que ainda tem um campo de obras fantástico até 2049. Então perceba que tem todo um assentamento de degrau a degrau, constituindo uma escada. E se você for olhar o esforço dessas duas administrações que a gente teve de Hu Jintao com Xi Jinping, levou a China a ser hoje a segunda maior economia do mundo. Uma economia com 300 milhões de pessoas consideradas como classe média, pujante. E de acordo com todos esses acordos multilaterais, facilidade de produção na China, tem permitido ainda nos dias de hoje, que várias empresas europeias e americanas obtenham resultados bons, retornos em dividendos interessantes para o investidor e reduzam uma série de pressões regulatórias que elas sofrem em outros países. Então a gente tem hoje um modelo bem distinto do modelo que a gente tinha de 30, 40 anos atrás. E aí vem mais uma provocação que eu queria fazer para vocês. Porque esse modelo de globalização, ele é muito bem feito, ele é muito bem desenvolvido, ele se constituiu por 30 anos. Só que nos últimos 6, 7 anos, a gente começou a ter uma perda de tração nesse modelo. Desde 2014, os movimentos populistas que estão surgindo na Europa, principalmente à esquerda e à direita, estão começando a ter mais bancadas nos congressos, estão sendo mais rígidos, mais duros, mais inflexíveis, em países como Grécia, Itália, Espanha, a própria França, com o partido da Marine Le Pen, na Inglaterra. Então você começa a ter partidos mais inflexíveis pregando o separatismo. Você teve em 2016 um fator externo fantástico. Você teve duas rupturas políticas de establishment que chamou a atenção do mundo. Uma foi o Brexit, com o Reino Unido saindo da União Europeia, e o outro foi o Trump, que se apresentou como uma própria segunda via dentro do próprio partido republicano. Esses dois modelos, se a gente for ver, são modelos reais desse populismo que começa agora a acontecer à direita e à esquerda, principalmente na Europa. E se você voltar os olhos para a Ásia,
O problema é um pouco diferente. Não é político, é geopolítico. Eu tenho como uma consequência talvez natural até da expansão chinesa a presença cada vez mais forte da expansão militar chinesa, principalmente naval, no Sudeste Asiático. E isso tem incomodado de sobremaneira Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Índia, Singapura, Malásia, Austrália. Essa presença mais marcante chinesa, cada vez maior, cada vez mais frequente. Ou seja, a China não é só um player comercial, ela também começa a ser um player militar, regional, preocupante. E essa crescente disparidade socioeconômica talvez seja o que mais explique a abertura para esse populismo, e através desse populismo, esses partidos mais à direita e mais à esquerda pregando um radicalismo que muitas vezes pode não ir à frente, como é o caso da Grécia. Em 2014, o Syriza, o extrema-esquerda, pregou a ruptura, pregou a saída da União Europeia, ganharam as eleições, não conseguiram, entenderam que não era assim, tiveram que tomar um empréstimo com o FMI, não conseguiram pagar, o governo voltou para um partido de direita e a Grécia continua se afundando em dívidas. A Covid aprofunda ainda mais a condição grega. É algo extremamente preocupante nesse momento. E essas tensões políticas, elas começam a gerar insegurança, imprevisibilidade para o empresário. Essa insegurança jurídica, ela traz riscos tanto de ordem regulatória quanto de ordem fiscal. E isso é pré-condição para você começar a não investir mais e a repensar modelos já existentes. Tá? Então, assim, nós temos várias situações hoje que são colocadas na mesa e que dúvida na cabeça de quem faz formulação política, faz análise de mercados. Porque, por exemplo, o fazer a América grande novamente, para muitos, inclusive para mim, era mais um marketing político de ascensão ao poder. E isso foi enfatizado 5 vezes no discurso de posse do Trump. Só que as primeiras reações contra a Boeing, os primeiros detalhes que ele fez logo que ele tomou posse contra a GE, passaram meio desapercebido. Ele só começou efetivamente a bater de forma mais dura quando ele começou a ameaçar sobretaxar o aço e o alumínio chinês que era importado para a América. E isso foi tomando uma proporção que partiu para vários segmentos, vários setores, até bater na questão de tecnologia. Gradualmente, as tensões americanas promovidas pela administração Trump na busca de vantagem comercial, ela tem crescido nos últimos 24 meses e estão levando a uma divergência entre os próprios aliados da América. É o caso que você tem de estrutura política que começa a se perder em sentido. Não é só a China o inimigo da América agora. Ela também já criou caso com o México e com o Canadá na questão do NAFTA, que acabou virando o USMC, que basicamente é um NAFTA no qual os Estados Unidos só tem um pouco mais de espaço nessa negociação, só que ele já bateu de frente com o Japão, tem batido de frente com a União Europeia, inclusive com o Reino Unido. E a gente não está falando ainda das represálias que eles têm feito em termos de tecnologia. Por quê? Porque os Estados Unidos começa a ter que se reposicionar dentro de uma Guerra Fria. Só que antes de falar de Guerra Fria, eu preciso dizer que ela não tinha acabado. Porque se você for ver, 2018 para 2019 foi um ano tumultuado com a questão das sobretaxas que os Estados Unidos promovia. 2019 foi um ano de tentativa de acordos. E embora o mercado financeiro, em 2019, fechou o ano otimista com uma expectativa que 2020 fosse um ano de crescimento e de retomada das relações Estados Unidos-China, se antecipou muito por parte do mercado uma paz crescente, uma oportunidade crescente de mercado e uma paz na ordem política. Só que 2020 é um ano de eleições nos Estados Unidos. E Donald Trump tem um discurso, e ele precisa ter um discurso nacionalista, tanto para a plataforma do Fazer a América Grande de Novo, que é aquela população branca, protestante, anglo-saxã,
do centro-oeste norte-americano, de meia idade e sem nível superior, como para os delegados mais conservadores que elegem o presidente. Ele tem que ter um discurso mais radical de fazer a América novamente grande, aquele discurso saudosista dos anos 80 e 90, que a América explodia, e que a partir dos anos 2000 começou a implodir pós-crise.com e implodiu de vez pós-crise mortgages em 2008, e que esse profissional foi aposentado antecipadamente ou foi demitido e nunca mais conseguiu se realocar profissionalmente, tem que ter um discurso muito mais agressivo de pró-América. E se você olhar esse discurso de pró-América, ele é totalmente antagônico ao que foi assinado um quarter antes com a China. Ou seja, é um discurso no mínimo incoerente. Então era nítido que esse discurso em algum momento teria uma ruptura, dado uma questão política. Aí você tem o Covid tranca todo mundo em casa, o Covid gera um desemprego fantástico no mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, e o Covid permite que, a gente vai discutir isso após o trumpismo sobre o Partido Democrata, que Joe Biden venha com uma plataforma muito parecida com a plataforma do Obama, num momento de crise em 2020, como foi a crise de 2008, como foi a crise de 2001. Então você tem uma situação tal que você tem uma mexida no tabuleiro político norte-americano. E essa mexida coloca Donald Trump em desvantagem. Então, por mais que houvesse sim uma real intenção de se aproximar as economias chinesas e americanas de um acordo, isso não acontece. E não acontece por um motivo básico. Se ele seguir o acordo, ele não tem plataforma política para ser reeleito. Então, é nítido que esse acordo teria que falhar em algum momento. E aí entra uma questão muito mais interessante, porque é como a gente vive esse momento. Porque todo mundo fala, será que a gente vai ter uma guerra comercial? Não, a gente está tendo 4 guerras nesse momento. Eu tenho sim uma guerra comercial que ela é baseada na sobretaxa de importados, na não emissão de visto de viagem para executivo de empresa de tecnologia chinesa. Só que eu também tenho uma guerra tecnológica, que é os Estados Unidos, nesse momento, interferindo na política de segurança dos países parceiros, tentando coordenar com cada país a decisão do modelo de tecnologia que cada país na Europa vai ter que escolher para mais 20, 30, 40 anos para frente. E além disso, não é só a interferência para que empresas chinesas sejam tiradas da escolha. Isso afeta setores, isso afeta fluxo de tecnologia, capital humano, fluxo de investimento. Isso vai comprometendo setores de semicondutor, de inteligência artificial, de supercomputador, computação em nuvem, 5G, mídia, entretenimento. Isso vai alastrando por vários setores de atividade que não só de empresas chinesas, mas isso afeta empresas na Europa, empresas na América. Você tem uma terceira guerra, que é a guerra de capital. Porque a administração Trump ela tem criado uma série de sanções para empresas e bancos chineses atuarem no mercado financeiro. Estão alegando que os bancos chineses estejam subsidiando projetos na Coreia do Norte. Então, a partir de uma série de sanções, estão tentando se proibir que esses bancos chineses recebam empréstimos de bancos americanos, que participem de transações bancárias e de moeda nos Estados Unidos e que não tenham acesso ao mercado, sejam de títulos ou de ações na América. E se isso for levado a cabo, como foi levado em 2017 com o Banco Dandong, que se alegou que o Banco Dandong tinha negócios com a Coreia do Norte, se isso for levado a partir desse último quarter nosso para dentro de 2021 como uma prerrogativa, bancos como o Banco da China, Banco Industrial do Comércio da China e o Banco de Construção da China estão impedidos de operar no mercado americano. E esses bancos são bancos que são chaves para desenvolvimentos de projeto dentro da China e desenvolvimentos de projeto de ordem internacional que a China participa, que é a Rota da Seda, que é o Belt and Road. Ou seja, são projetos de
se fazer infraestrutura de gás, de linhas férreas, de estradas, de autobans, que vão do interior da China a Hamburgo, na Alemanha, passando por toda a Ásia Menor, por todo o leste europeu. Então são projetos de mais 20, 25 anos, que a gente vai discutir isso numa live específica, mas são bancos que estão diretamente envolvidos na infraestrutura da China, não para dentro da China, mas da China em direção à Ásia Menor e à Europa agora. A China expandindo em direção aos mercados que 30 anos antes era o eixo do Atlântico. Então, essa também é uma guerra importante a se analisar. E, por fim, a guerra geopolítica, onde o Trump, diante de uma série de ações contra a China, após a China reivindicar aí direitos marítimos do Mar da China, começa a ter uma presença naval muito superior também no Mar da China, no Sudeste Asiático, que não se via desde o final da Guerra do Vietnã. Então, ali sim, é uma guerra militar, é uma guerra de tiro, de bomba, de gente morta, que ainda não acontece, mas que são fatores que vão se acumulando com uma pressão, uma fervura que tende a tomar forma, em uma forma muito maior, a médio prazo. Aí vocês vão me perguntar, mas Roberto, teria condições, talvez, disso não ir à frente? Talvez tenha. Talvez tenha, se Donald Trump não for reeleito. Ah, mas então é o bem contra o mal? Não. É que eu tenho formas diferentes de fazer política. Não necessariamente eu tenho que ser inflexível para fazer política. Eu posso atrair o respeito e a presença do meu aliado com propostas e não com ameaças. Então, talvez a administração Trump tenha pontos de vistas certos, usando métodos errados. E talvez nós tenhamos uma administração Biden fazendo uma política mais soft junto a comércio, junto a parte de aliados em termos de definições futuras, em termos de infraestrutura, seja ela tecnológica, telecom ou outras, que não seja ameaça. Então, como eu falei logo no início dos ciclos e subciclos, pode ser que, eu tendo uma mudança de presidente, eu tenha não só um ciclo de recuperação econômica acontecendo pós-Covid, mas talvez um ciclo de melhoria da qualidade das relações internacionais a partir do momento que eu não ameaço, eu negocio. E uma ameaça, ela é muito mais agressiva, muito mais explosiva e muito mais desastrosa do que uma boa negociação, onde as partes cedem e as partes caminham em torno de um objetivo em comum. A ameaça, ela coloca opostos. A negociação, ela coloca frente a frente. Então, talvez uma mudança de ciclo político possa trazer uma aceleração de mudança de ciclo econômico e um reforço de ciclo geopolítico. Ou não, se ele ganhar as eleições no final do ano. Só que isso é motivo para um próximo bate-papo, que eu prometo farei limitado a 35 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a atenção aqui de todos que me ouviram e principalmente a você, cliente da Minato, que tem colaborado com ideias, com sugestões, e dizer que é uma honra, uma oportunidade e que é um trabalho que eu tenho muito carinho em desenvolver para vocês, uma vez que parte dessa ideia de geopolítica pensar investimentos internacionais. Muito obrigado e um abraço.